Boa tarde. Receba a nossa saudação na graça e na paz do Senhor Jesus, porque estamos iniciando mais um trabalho para honrar e glorificar a Deus através do canal Esperança do Porvir. Vamos orar a Deus e em seguida estarei lendo a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós neste momento já estamos iniciando, Senhor, mais um trabalho que tem como objetivo honrar e glorificar o Teu nome, ensinar o Teu povo e convencer e converter os pecadores. E nós te pedimos que Tu esteja agindo em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta tarde de um ministério considerado como Ministério da Morte e Ministério da Condenação. Vejamos, capítulo 3, de 2 aos Coríntios, versículos 6 ao 9, nós lemos o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letra, em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. No versículo 6, que foi o primeiro versículo lido, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E no versículo 7 diz: se o ministério da morte, gravado em letra em pedras, se revestir de glória. E no versículo 9 ele diz: porque se o ministério da condenação foi glória. Então aqui nós temos uma afirmação de que a letra mata e que a letra produzia um ministério da morte e o ministério da condenação. Esse ministério era baseado na lei. E a lei, por causa disso, era tida como a força do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, o apóstolo escreve dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É por isso que Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A morte é só para quem peca, para quem pecou. Vamos ver quem foi que pecou? No capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então foi todos. E se todos pecaram, então a morte passou a todos os homens. As leis, estatutos e mandamentos foram criadas por Deus para que o homem vivesse por ela. No capítulo 18 de Levítico, no versículo 5, ele diz: os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os o homem, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Vou citar mais uma vez esse versículo 5 do capítulo 18 de Levítico. Meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor.
E esse texto me credencia a dizer que se o homem viverá por esse texto cumprindo eles, significa dizer, se ele não cumprir por eles, ele morrerá. O ministério da morte não foi criado por Deus. O ministério da morte foi criado pelos homens. E o homem pode criar ministério? Você pode perguntar. Não, é porque o ministério da morte é fruto do pecado, e o pecado Deus não cometeu. Quem cometeu foi o homem. Então, veio a existir esse ministério por causa do pecado do homem. Devo insistir dizendo que a morte existe por causa do pecado do homem, não por causa da lei de Deus. A lei e os estatutos e os mandamentos foram sim criados por Deus para abrir uma brecha e dar oportunidade para o homem viver. Nós já vimos isso no versículo 18 de Levítico, texto que lemos há pouco. Foi criado essas leis, esses estatutos e esses mandamentos, mas infelizmente o homem não conseguiu obedecer. Ele acabou transgredindo. E aí acumula a culpa do pecado cometido no Jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus, e acumula a culpa da transgressão da lei. E por ter transgredido as leis, os estatutos e os mandamentos, o homem ficou escravo do pecado e sentenciado à morte. Mas foi criado uma lei chamada misericórdia. Essa lei não tira o homem da morte, não tira a morte do homem, mas ela adia a execução do homem. Foi isso que Deus usou ao longo da história, até criar uma lei definitiva, uma lei que viesse resolver o problema do pecado do homem. E esta lei é chamada graça, mas também é conhecida como lei do Espírito da vida. Essa não adia a execução do homem, ela livra o homem do pecado e da morte. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz ali que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E na sequência diz que porque o Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o ministério da morte esbarra aí, esbarra nessa obra que Cristo veio e realizou. Cumprir esta lei, entre tantas outras coisas, significa levar a carga uns dos outros. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, ele diz ali: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não podemos fazer isto sem Cristo. No capítulo 15 de João, no versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. E eu devo lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo está interessado em nossa parceria. Ele quer continuar esta grandiosa obra da redenção em parceria conosco. Ele diz no capítulo 12 de Mateus, no versículo 30, ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então ele quer que nós estejamos ao seu lado, juntando as pessoas, né, na pregação do Santo Evangelho, que arrebata as pessoas do poder do pecado e trazendo-os para a luz do rosto de Deus. Essa foi a grandiosa obra que Jesus Cristo fez para destruir o ministério da morte e da condenação e instalar o ministério da vida. Ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É desta vida que ele se refere quando diz no capítulo 10 de João, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então,
Hoje nós não estamos mais sob o ministério da morte e da condenação, mas o ministério da vida e vida abundante que o homem tem acesso pela graça do Senhor. Que o Senhor queira nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Pisar o chão que Deus me deu, a terra que em sonho vi, o sol no amanhecer mostrou-me o vale em flor. E foi tudo assim que Deus nos prometeu. Vem, meu Senhor, comigo caminhar. O vale escuro está, Senhor. Vem dar-me a tua mão, guiar-me até o fim, conduzir-me além do céu, meu lar de amor. Eu vou pisar